Glória a Deus. Vamos ao momento da palavra, receber o maná do céu, receber aquilo que Deus tem para nós hoje e que tem preparado para o ano de 2020. Amém? Amém. Quero convidar os irmãos a ficar de pé e convidar os irmãos a estar abrindo lá em Salmos 33, 12. Livro de Salmos, capítulo 33, versículo 12. E vamos ver o que o Espírito Santo vem nos revelar nesta noite, através da palavra de Deus. Salmos capítulo 33, versículo 12. Salmos capítulo 33, versículo 12. Glória a Deus, aleluias. Amém? Todo mundo achou? Amém. Está escrito assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Amém? Vamos repetir, igreja. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Agora eu vou estar repetindo, vou falar mais um versículo para vocês e depois vamos repetir de volta. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos repetir? Repetir junto. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz presente. Vamos dar uma salva de palmas para o Espírito Santo de Deus, que vai trazer a revelação da palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos se assentar, irmãos. Pai, a tua palavra vai ser pregada. Hoje, meu Pai, é um culto de ação de graças. Hoje é o dia em que nós estamos no último domingo do ano de 2019. E nós estamos aqui agradecendo ao Senhor, em gratidão, pelos teus livramentos, pelas tuas bênçãos, pelos teus milagres, pelos teus prodígios, pelas tuas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida da tua igreja. Hoje, meu Pai, nós levantamos ao Senhor louvores, adoração, oração, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem abençoado, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, com a tua igreja, ó Deus Todo-Poderoso de Israel. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra vai ser pregada, mas eu preciso, Senhor, da revelação do teu Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor venha se revelar à tua igreja, que o Senhor venha revelar a tua vontade, que o Senhor venha revelar quais são os caminhos que nós devemos andar no ano de 2020. Ó Deus Todo-Poderoso de Israel, que o Espírito Santo, meu Pai, use a minha boca, use a minha mente, o meu corpo, a minha alma, para falar que a tua igreja, de acordo com as necessidades da igreja, e na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha profetizar a tua bênção, a tua cura, a tua libertação, a tua restauração, a tua restituição sobre a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos,
Vocês já viram muitos pastores falando assim: sabe por que o Brasil não vai para frente? Sabe por que o Brasil vive em crise? Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Brasil, infelizmente, algumas pessoas, Deus não é Senhor da vida delas. Muitas pessoas no nosso país ainda não têm Deus como Senhor, porque muitas pessoas no Brasil seguem uma religião e não seguem as doutrinas da palavra do Senhor. Então, nós vemos muitos pastores falando assim: se no Brasil Deus fosse o Senhor daquela nação, o Brasil seria abençoado. A gente vê muitos pastores falando isso. Só que na profundidade desta palavra aqui, Deus não está falando de uma nação humana. Deus não está falando de uma nação física. Deus, Ele poderia fazer com que o Brasil fosse melhor? Poderia. Porque se nós tivéssemos um presidente cristão, se nós tivéssemos um presidente que fosse realmente convertido, e que seguisse as doutrinas da palavra do Senhor, seguisse os princípios da palavra do Senhor, então nós não teríamos corrupção no Brasil. Então nós não teríamos mentira no Brasil. Então nós não teríamos roubalheira no Brasil. Então nós não teríamos falcatruas no Brasil. Porque se nós tivéssemos governantes sérios, se nós tivéssemos um presidente sério, que seguisse os princípios do Senhor, nós teríamos sim um país melhor. Porque seria um país onde haveria, pelo menos no governo, honestidade. Honestidade pelo governante do país seguir os princípios do Senhor. Mas nenhuma nação do mundo consegue cumprir as doutrinas do Senhor. Porque todas as nações são corruptas. Todas as nações são mentirosas. E todos os governantes, eles não governam para o povo, eles governam para eles. Eles governam para as suas famílias, eles governam para os seus partidos, eles governam para o seu bolso, eles governam para a sua aposentadoria. Isso não é só no Brasil. Isso é em todos os países. Em todos os países, em todas as nações, nós vamos encontrar corrupção, nós vamos encontrar roubalheira, nós vamos encontrar reis que matam pessoas até por ser cristãos, que mandam matar pessoas por ter a fé em Jesus Cristo. Então, dificilmente uma nação física, dificilmente um país conseguiria ter Deus como seu Senhor. Porque Deus ele não participa de falcatrua. Deus não participa de mentira. Deus não participa de coisas erradas. Deus não participa de leis mentirosas, de leis que condenam pessoas inocentes, de leis que condenam pessoas por interesses, de leis que são feitas para que os governantes sejam abençoados, para que os governantes tenham uma vida boa, mas que o povo morra de fome. Então dificilmente nós teríamos uma nação na terra que servisse ao Senhor. Então quando Deus fala em Salmos 33:12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós formos ler a continuação do versículo, nós vamos ver que está escrito assim: e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Está aqui. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Qual é a nação, pastor? O povo ao qual escolheu para a sua herança. Deus não
está falando de uma nação física, Deus está falando de uma nação espiritual. Porque Jesus, quando Pilatos perguntou para ele, então você é o rei dos judeus? Jesus falou assim, o meu reinado não é deste mundo. Então Deus não está falando de uma nação física, Deus está falando de um povo escolhido. Deus está falando de uma nação que vai morar com Ele no céu. Deus está falando de uma nação que vai perseverar até o fim. Deus está falando de uma nação que vai aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e que vai ser obediente aos mandamentos do Senhor pelo poder da fé. Porque a fé, ela é coisa de cristão. A fé não é para quem não é cristão. Me desculpe as outras religiões, me desculpe as outras crenças, mas fé é só para cristão. Tanto é que quando tinha os profetas do Antigo Testamento, e eles davam profecias, revelações de Deus naquela época, porque aqueles profetas eram usados para trazer a mensagem de Deus para a terra, as pessoas falavam assim: vocês têm uma coisa que se chama fé. Eu gostaria de entender essa fé que vocês têm, porque eles não sabiam o que era fé. Porque fé é só quem é cristão. Porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. E esse dom de Deus, essa fé, só recebe quem tem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Então, qualquer coisa que você crê, não sendo através de Jesus Cristo e não sendo através do Deus de Israel, é crença, não é fé. Eu creio naquilo, eu creio, mas não é fé. Porque fé é só no Deus de Abraão, é só no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Fé é só no Senhor Jesus Cristo. Fé é só no Espírito Santo de Deus. Fé é você viver aqui na terra com olhos espirituais, sabendo que você pode trazer para o presente aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Trazer à existência aquilo que é impossível. Isso é fé. Isso acontece. Então, quando Deus fala, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, Ele está falando de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Ele está falando de você, que é filho de Deus. Ele está falando da nação que vai herdar o céu. Ele está falando da nação que vai ser arrebatada. Ele está falando da nação que vai ser salva. É dessa nação que Deus está falando. Bem-aventurada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. E tanto é sério isso, que 1 Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala assim: mas vós, ou seja, vocês cristãos, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se sinta um privilegiado, porque você faz parte da nação santa. Amém. Se sinta um privilegiado porque você é povo adquirido. Se sinta privilegiado porque você é sacerdócio real. Você é a geração eleita. E Deus diz que você é feliz, você é bem-aventurado se você faz parte da nação que tem o Deus de Israel como o único Deus da tua vida. Quer ter sucesso no ano de 2020? Não saia da nação do Senhor. Quer ter sucesso no ano de 2020? Continue perseverando, fazendo parte da nação do Senhor, sendo sacerdócio real, sendo povo adquirido. Não deixe que nada deste mundo te faça uma proposta para você se afastar da presença de Deus, para você se afastar dos caminhos do Senhor. Não aceite, porque você é a nação santa e você é bem-aventurado, e o Senhor diz que tem uma promessa de que você vai ser feliz.
Amém. Irmãos, as pessoas quando olham os cristãos, eles não acreditam que o cristão está doente e está sorrindo. Eles não acreditam que o cristão tem problema que não consegue resolver e está orando, e está rindo, e está louvando. Glória a Deus. Porque fazer parte da nação eleita do Senhor Jesus é ter paz no meio da guerra. É saber que nós já somos bem-aventurados, que nós já somos felizes, apesar das circunstâncias falarem ao contrário. Porque fazer parte da nação eleita, do sacerdócio real, do povo adquirido, é ter paz no meio das guerras. Então, você tem que tomar posse que você é bem-aventurado. Amém. Amém. Você tem que tomar posse quando a palavra de Deus diz que você é bendito. Pastor, bendito é ser santo? Não, bendito é todas as pessoas falarem bem de você. Maldito é todas as pessoas falarem mal de você. E você tem que fazer coisas que façam com que as pessoas vejam que você é uma pessoa que faz parte da geração eleita, da nação santa. Ou seja, você tem que ser bendito. As tuas obras precisam ser benditas. Aquilo que você faz precisa ser bendito, para que você seja bem-aventurado, para que você seja feliz. A nação eleita é aquela que não erra em escolher o Deus de Israel como seu único e verdadeiro Deus e Jesus Cristo como seu Salvador. A nação eleita é aquela que não erra em escolher obedecer aos princípios e mandamentos de Deus. Vemos isso escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Está escrito assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pastor, se eu tiver aqui nessa listinha, eu não faço parte da nação eleita do Senhor. Se eu tiver aqui nessa listinha, eu não sou povo adquirido, eu não sou sacerdócio real, eu não faço parte da nação santa, eu não faço parte da nação bem-aventurada, cujo Deus é o Senhor. Então, infelizmente, a Bíblia diz que os devassos não fazem parte da nação santa. Quem são os devassos? Os devassos são aqueles que hoje estão no meio da prostituição. Mas pastor, prostituição é ganhar dinheiro vendendo o meu corpo? Não, prostituição é ter troca de parceiro. Casamento é a única coisa que faz com que você tenha sexo seguro. Sexo seguro é só através do casamento. E a Bíblia diz que os devassos não fazem parte da nação santa, não é povo adquirido. E hoje, se Jesus voltar e tiverem as pessoas dentro de um baile funk, e as pessoas estiverem dentro de um bar, e as pessoas estiverem num grupo, uma roda de drogados, as pessoas estiverem numa roda de fofoqueiro, numa roda de escarnecedores, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos andar na roda de escarnecedores. Se Jesus voltar e encontrar você no meio da devassidão, você não é nação santa. Também
A Bíblia diz que os idólatras não fazem parte da nação santa. Pastor, mas o Brasil, a maioria dos brasileiros adora uma imagem. A maioria dos brasileiros se prostram diante de uma imagem. Esse povo não é nação santa, não é, porque a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Toda pessoa que se ajoelha na frente de uma imagem, toda pessoa que adora uma imagem, e não adora o Deus de Israel, que é o Deus invisível, o Deus que nós sabemos que pela fé existe, essa pessoa comete pecado de idolatria. Ah não, mas eu tenho uma foto, e de repente aquela foto é para me lembrar daquela pessoa do passado. Tudo bem, você tem uma foto, mas você não se ajoelha na frente dela. Quando você se ajoelha na frente de uma imagem, quando você se ajoelha na frente de uma entidade, você comete pecado de idolatria, porque você não está adorando o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, e os idólatras não herdarão o reino de Deus. Pastor, idolatria é só se ajoelhar na frente de uma imagem? Não. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Se o teu carro tem mais valor do que Deus, você é um idólatra. Se o teu dinheiro tem mais valor do que Deus, você é um idólatra. Se a tua esposa, o teu esposo, o teu trabalho tem mais valor do que Deus, você é um idólatra. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus e que se torna mais importante do que a presença de Deus na tua vida é idolatria. E os idólatras não herdarão o reino de Deus, porque o segundo mandamento em Êxodo capítulo 20 diz assim, Êxodo capítulo 20: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu e nem na terra, não se prostrarás a elas e nem a servirás, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Esse é o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu e nem na terra, e nem debaixo da terra, e nem debaixo das águas. Deus não quer. Nosso Deus é um Deus ciumento. Ele quer adoração e todo o amor dos seus filhos para Ele, para Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Nenhum desses que se dizem santos e dessas que se dizem santas ressuscitaram. Todos esses santos e essas santas estão com os seus ossos lá no túmulo. Mas se você for no túmulo de Jesus, lá você não encontra nem os ossos e nem o corpo de Jesus, porque Ele ressuscitou. Amém. Eu estava comentando com vocês aqui hoje uma revelação da palavra de Deus para a tua vida, que o nome de Deus é Yahvé. O tetragrama que está escrito em hebraico, Yahvé, 4 letras aonde tem um tetragrama, aonde a gente não consegue decifrar aquilo que está escrito. Mas irmãos, é só você ver a palavra de Deus, e você vai ver que Moisés falando com Deus, lá libertando o povo do Egito, Moisés fala para Deus, mas Deus, se perguntarem quem enviou, quem eu digo? Deus fala que eu sou, enviou você. O nome de Deus é eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Eu sou ontem, eu sou hoje, eu sou amanhã, eu sou em qualquer momento que você precisar, eu sou. O nome de Deus é eu sou. E aquele que ressuscitou dos mortos confirmou isso. Lá quando Marta veio falar com Jesus e ela disse: Senhor, há 4 dias o meu irmão morreu.
Há 4 dias Lázaro morreu, mas se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida, e que quem crê em mim não morrerá. O Senhor Jesus confirmou o nome de Deus. O nome de Deus é eu sou. Então, um idólatra não herdará o reino de Deus, porque não adora o eu sou, porque não pode dizer que eu sou enviou ele, porque não pode dizer que é filho do eu sou, e não faz parte da nação eleita, os adúlteros, porque o casamento é bênção de Deus. O primeiro casamento foi Deus que fez lá no Jardim do Éden. Foi Deus que fez o casamento de Adão e Eva. Foi Deus que uniu Adão e Eva. E lá diz que aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Por isso um homem deve lembrar dos votos que fez a sua esposa diante do altar. Uma mulher deve lembrar dos votos que fez ao seu esposo no altar. E ali no altar ela disse que viveria do lado dele, na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde, na pobreza ou na riqueza. Mas na primeira briga que o casal tem, o casal se separa. Na primeira mulher enviada por Satanás, aquele marido, ele trai a sua esposa. A mulher às vezes está passando por um probleminha dentro de casa. Às vezes o marido deixa de dar atenção, alguma coisa assim, ela se sente carente e de repente, por causa dessa carência, comete o adultério. Porque o diabo, ele vai olhar onde está a tua fraqueza. O diabo, ele vai olhar onde você está fraco. E aonde for a tua fraqueza, ele vai atacar. Aonde foi a tua fraqueza, ele vai induzir você a pecar. E Deus não tolera que o homem ou a mulher seja infiel ao seu esposo ou à sua esposa. Por isso os adúlteros não herdarão o reino dos céus e não fazem parte da nação santa. Nem os efeminados e nem os sodomitas. Deus ama os pecadores, porque o reino dos céus foi feito para os pecadores. Deus ama os pecadores, Deus ama os homossexuais, mas Deus condena o pecado. Os efeminados são aqueles homens que assumiram a sua homossexualidade, aqueles homens que já se vestem de mulher, aquelas mulheres que tomam hormônio para ter barba, que tiram o seu seio que Deus tinha dado para ficar igual a homem, mulher que se veste igual a homem, homem que se veste igual a mulher, homem que quer ser mulher, mulher que quer ser homem, efeminados. Demônio do inferno que coloca uma mulher diante do espelho que é uma mulher e se vê um homem. Demônio do inferno que coloca um homem diante do espelho sabendo que é um homem que vê uma mulher. Os efeminados não herdarão o reino dos céus, não fazem parte da nação santa. E os sodomitas também. Os sodomitas são aqueles que estão dentro do armário, aqueles que são, mas que ainda não querem que saibam, aqueles que escondem, aqueles que vestem uma máscara, aqueles que vivem uma vida diante das pessoas e outra vida lá fora, aqueles que usam um bigode e uma barba, mas de noite vão rebolar. Sodomita, sodomita, mulheres disfarçadas de mulheres, mas que gostam de mulheres, homens disfarçados de homens, mas que gostam de homens, estão dentro do armário, se escondem por ter vergonha da sua homossexualidade, mas não largam o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus condena o pecado. E os efeminados e os sodomitas não fazem parte da nação santa, mas eles podem fazer se eles se converterem e mudarem de vida,
Se ele se converter e voltar a ser homem, se converter e voltar a ser mulher. Porque Deus não erra. Quando Deus faz nascer uma mulher é porque é mulher. Quando Deus faz nascer um homem é porque é homem. Deus não erra. Tanto é que cada pessoa tem a sua digital própria. Nenhuma digital é igual a outra. Porque Deus não erra. Cada pessoa é única. Cada homem é único. Cada mulher é única. A digital é uma para cada pessoa, porque Deus não erra no nascimento. Quem erra é o ser humano na sua escolha. E também não faz parte da nação santa nem os ladrões. Os ladrões, aqueles que saem das suas casas, que tem vontade de ter um carro, que tem vontade de ter uma casa, que tem vontade de ter dinheiro, mas não quer trabalhar, e preferem roubar aquele que trabalha o dia inteiro, preferem roubar aquele que levanta 8 horas da manhã e trabalha às vezes até 10 horas da noite para trazer o sustento da tua família, e morre na mão do endemoniado desse, que vem com um revólver, que vem com uma faca e que tira a vida de um pai de família. Depois, quando é preso, a polícia vai defender, mas a polícia não vem trazer sustento para aquela família que perdeu um pai, para aquela esposa que perdeu um marido. Ladrões, pessoas que têm vontade de obter as coisas sem trabalhar, pessoas que preferem roubar, tirar aquilo que é dos outros, que não pedem permissão para pegar aquilo que é dos outros, que matam em prol de um tênis, que matam em prol de uma corrente, que matam em prol de uma camisa, de uma calça, às vezes matam até sem levar nada. Ladrões não fazem parte da nação santa, não fazem parte do reino dos céus. A Bíblia diz que nem os avarentos. Irmãos, Deus não é contra a economia. Glória a Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 14, versículo 27, como que um homem levantará a sua casa, fará a sua casa, se primeiro não fizer a conta daquilo que vai gastar, para que depois que comece a fazer a sua casa e então falte dinheiro, ele começa a passar vergonha. Jesus ensinou isso. Jesus ensinou que você deve sim fazer as contas daquilo que você vai comprar, que você deve sim fazer a matemática dos seus planos, dos seus projetos, para que quando você começar a fazer não falte dinheiro e você comece a passar vergonha. Então não tem pecado em você ser econômico, mas existe pecado em você ser avarento. Quando o dinheiro toma o lugar de Deus, quando o dinheiro toma o lugar da tua família, quando o dinheiro toma o lugar da tua esposa, quando o dinheiro toma o lugar dos teus filhos, quando o dinheiro toma o lugar da tua vida, você vive em prol do dinheiro, e quando você vive em prol do dinheiro, e o dinheiro se torna senhor da tua vida, então você é avarento. E os avarentos não fazem parte da nação santa. Os avarentos não fazem parte do reino de Deus. A Bíblia diz também, nem os bêbados e nem os maldizentes. Pastor, mas por que a Bíblia fala os bêbados? Porque naquela época ainda não existia droga. Então, Deus usa a bebida como uma droga que tira o ser humano da sua consciência, faz com que o ser humano perca a sua consciência. Vocês podem ver que às vezes uma pessoa, ela tem medo de conversar, ela tem medo de falar, ela tem medo de desabafar, mas quando ela bebe um pouco, ela fala até demais. Atormenta, arruma confusão, arruma briga por causa da bebida. Então,
Aqui nós podemos incluir junto com os bêbados os drogados. Podemos incluir junto com os bêbados todas aquelas pessoas que usam um entorpecente, que usa alguma coisa que faz com que você perca a tua consciência, que faz com que você faça as coisas que na sua sã consciência você não faria. Então, os bêbados, os drogados, aqueles que usam uma substância para perder o seu raciocínio, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Tem pessoas que matam sua esposa, matam seus filhos, colocam fogo na casa e no outro dia não lembram daquilo que fizeram, de tão drogados que estavam, de tão bêbados que estavam. Uma vez eu vi uma reportagem na televisão, onde o repórter perguntou para um ladrão que assaltava banco, como que ele tinha coragem de encarar um banco que tinha guardas armados lá no banco. E ele falou assim: é muito fácil. Nós, antes de ir para o assalto, nós bebemos e usamos bastante droga. Nós chegamos lá e não vemos nada. Nós vamos para matar ou para morrer. A droga e a bebida dá coragem para a gente assaltar. É por isso que os bêbados, ou aqueles que tomam, que usam qualquer coisa, que tira você da sua sã consciência e faz você a fazer coisas erradas, a matar, roubar, prostituir, adulterar, ser devasso, não herdará o reino dos céus. Porque em sã consciência você não faria aquilo, mas bêbado você faz, drogado você faz. Então os bêbados e os drogados não herdarão o reino dos céus e não farão parte da nação santa. Os maldizentes, irmãos, tem um ditado que diz assim: se você não ajuda, você não atrapalha. Se não é para você ajudar o teu irmão, se não é para você ajudar a tua irmã, se não é para você ajudar o teu pai, se não é para você ajudar a tua mãe, se não é para você ajudar a tua família, não atrapalhe sendo maldizente. Não atrapalhe fazendo fofoca. Não atrapalhe criando divisão, inimizade no meio da família, no meio da igreja, no meio do trabalho, no meio do serviço, aonde você anda. Os maldizentes não herdarão o reino dos céus, porque os maldizentes só têm palavra de maldição na sua boca. Criam confusão, divisão, inimizade. Se você não ajuda, não atrapalhe. Os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Porque tudo aquilo que você fala de mal, tudo aquilo que você faz para amaldiçoar, para trazer coisa ruim para a vida do teu próximo, como inveja, tudo isso é ser maldizente. Falar das pessoas pelas costas. Nunca acredite naquela pessoa que fala mal de uma pessoa para você, se você não conhece aquela pessoa, ou se aquela pessoa a qual você recebeu uma notícia má, você não conseguiu ter a versão daquela pessoa da história, porque aquela pessoa não teve o poder de se defender. Então você não pode dizer que a pessoa que falou mal dela está certa, porque a outra pessoa não teve o poder de se defender. Você não sabe a outra versão da história. Ah, mas por que o meu pai e a minha mãe expulsou aquele filho de casa porque ele usa droga? Você sabe quanto trabalho aquele filho já trouxe para os pais? Você sabe quantas vezes aquele filho já roubou dentro de casa? Você já sabe quantas vezes aquele filho trouxe destruição para dentro de casa que o pai e a mãe não aguentam mais? Veja a versão do pai e da mãe antes de falar do coitadinho que é drogado, do coitadinho que é bêbado. Primeiro vai ver a versão do pai. Por que eles fizeram isso? Porque eles não aguentam mais tanto sofrimento, tanta destruição dentro da sua casa. E a Bíblia diz também que não fará parte da nação santa os roubadores. Os pastores usam essa parte da Bíblia para dizer que os roubadores são aqueles que roubam o dízimo.
Só que nós somos uma igreja que não fala mentira. Esses roubadores aqui não tem nada a ver com dizimista. Esses roubadores aqui são caloteiros. São pessoas que passam a perna nos outros. Não são os ladrões que assaltam. São aqueles que roubam sem uma arma. São aqueles que roubam sem uma faca. São aqueles que roubam através da lábia, através da malandragem, através da falcatrua. Os roubadores, os caloteiros, os malandros, os sem vergonha. Esses são os roubadores aqui. Pastor, mas eu tenho dívida. Eu estou devendo. Eu quero dizer para você que se essa dívida que você tem é por causa de uma doença, é por causa de um sinistro que aconteceu na tua vida, de repente queimou uma casa, de repente você teve que ajudar alguém doente na tua família, de repente aconteceu uma coisa no meio da tua casa, no meio da tua vida que você não contava, que você não teve controle, e você ficou endividado por isso. Você não é roubador, você não é caloteiro, você não é sem vergonha. Deus conhece a tua vida, Deus conhece o teu coração, Deus sabe que você não teve culpa daquela dívida. Deus sabe o quanto que você quer pagar, o quanto que você quer dar bom testemunho, o quanto que você quer ser honesto. Eu não estou falando dessa pessoa, eu estou falando daquela pessoa que age de má fé. Eu estou falando daquela pessoa que compra já sabendo que não vai pagar. Daquela pessoa que faz um negócio tentando ajudar uma pessoa, mas na realidade não é ajuda, ela quer alguma coisa em troca. Tudo que ela faz é por interesse. Não é por amor, não é para ajudar, mas é por interesse. Eles são os roubadores. São os caloteiros, são os sem vergonhas, aqueles que passam a perna nas pessoas, aqueles que são desonestos com as pessoas, que fazem as coisas já premeditando o mal, premeditando a malandragem. Esses são os roubadores. E eles pensam que enganam a Deus. Jamais eles vão enganar. Se você quer comprar um carro, mas Deus sabe, você marido, que você quer comprar o carro para ir lá numa casa de programa, para ir lá numa boate, Deus não vai dar esse carro para você, porque você faz parte da nação santa, da nação eleita. Agora Deus sabe que se você quer um carro para buscar e levar irmão da igreja, para ir de repente numa vigília de madrugada, para abençoar a vida das pessoas, Deus vai te dar um carro ainda melhor daquele que você tinha. Amém. Porque Deus ele quer ver a intenção do teu coração. Pastor, eu comprei uma casa tão bonita, eu tinha tanto dinheiro, eu tinha tantos imóveis e perdi tudo. Muitas pessoas perdem porque eu falei para vocês, pode ter acontecido um sinistro na vida da pessoa, um problema. Mas muitas pessoas perdem porque quando elas compraram aquilo, elas não compraram para o seu bem-estar, elas compraram para se mostrar para os outros. Elas se mostraram para mostrar que elas são melhores que as outras pessoas, e por isso que elas perdem tudo. Porque Deus sabia o íntimo do coração quando a pessoa comprou aquela casa, quando a pessoa comprou aquele carro, porque na realidade o que ela queria era humilhar as pessoas, e não fazer com que aquilo fosse para o seu bem, para o seu proveito pessoal ou para o proveito da sua família. Então tudo aquilo que você comprar, tudo aquilo que você desejar, tudo aquilo que é sonho e projeto na tua vida, que seja para abençoar a tua vida, para abençoar a vida da tua família e para abençoar a vida daqueles que estão ao seu lado. Amém? É desses roubadores que a Bíblia está falando, daqueles que agem de má fé, daqueles que são desonestos, pilantras, que fazem falcatruas. A maioria dos governantes, a maioria dos vereadores, políticos, não fazem parte da nação santa, porque eles entram na política em bem próprio e não em bem do povo. Não vai adiantar ter dinheiro, não vai adiantar ter carro, casa bonita, dinheiro no banco, dinheiro no exterior e ir para o inferno, porque o dinheiro não vai comprar salvação, porque são roubadores, e os roubadores não herdarão o reino dos céus.
E tem mais uma pessoa aqui nessa lista que não está aqui, mas que nós temos que tomar cuidado. Uma das principais lições que o Senhor Jesus nos deixou é que nós devemos ser humildes. Tanto é que Ele deu exemplo disso no lava-pés. Ele lavou o pé dos apóstolos, mostrando que Ele era Deus, mas que Ele precisava ser servo, que Ele precisava ser humilde. E ali Ele lavou os pés dos apóstolos, mostrando e ensinando aos apóstolos uma lição de humildade. Não é para você lavar o pé da tua mãe, do teu pai, e para lavar o pé de ninguém. É para você ser humilde. É para você aprender a ser humilde. É para você aprender a não ser orgulhoso, a não se exaltar, a não humilhar as pessoas. É uma lição de humildade os lava-pés. E vai ter um grupo de pessoas que não vai herdar o reino dos céus, que são as pessoas que se acham melhor do que as outras. São as pessoas que estão numa religião, numa igreja de dogmas, numa igreja de usos e costumes, e que elas acham que elas são melhores do que as outras, e que acham que só estando naquela igreja que você vai ser salvo. Quando você se acha melhor do que os outros, quando você se acha autossuficiente, quando você acha que só a tua igreja é que vai salvar, então você está a um perigo de não conseguir a salvação, porque o orgulho entrou no teu coração. Toda pessoa que entrega a sua vida a Jesus Cristo, toda pessoa que é obediente aos mandamentos de Deus, todas as pessoas que é a nação santa, sacerdócio real, toda pessoa que tem o Deus de Israel como único e verdadeiro Deus da sua vida, toda pessoa que leva uma vida de obediência ao Senhor, faz parte da nação santa do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluias! Isso não tem a ver com igreja, isso não tem a ver com denominação, isso não tem a ver com pastor, com bispo, com papa, isso tem a ver com Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Oh, glória a Deus, aleluias! Só Jesus Cristo salva. Pastor não salva, igreja não salva, bispo não salva, papa não salva, santo não salva, santa não salva, só Jesus Cristo salva. Oh, glória a Deus, aleluia! Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Deus diz que você é bem-aventurado, porque Deus é Senhor da tua vida. Você é parte da nação santa. A nação eleita é o povo escolhido, que vai morar com Deus no céu, na nova Jerusalém que vai descer do céu. A Bíblia nos ensina isso em Mateus, capítulo 25, versículo 31 e 46, que está escrito assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e aporá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então
Eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Irmãos, para você ser bem-aventurado, para você ser feliz, para você ter bênçãos dobradas no ano de 2020, você tem que fazer parte da nação santa, do sacerdócio real, do povo adquirido. O Senhor Jesus, Ele vai voltar. Não sabemos quando, mas Ele vem arrebatar a sua igreja. E a sua igreja é a nação santa, aquele cujo Deus é o Senhor. E depois que o Senhor arrebatar a sua igreja vai para o tribunal de Cristo. E lá no tribunal de Cristo vai trocar a sua cruz pela sua coroa. A renúncia de vida ao pecado, que é a sua cruz, pela sua coroa. Lá, o povo adquirido, a nação santa, vai receber os seus galardões. E depois vai para as bodas do Cordeiro. E aqui na terra, vão ter 3 anos e meio de paz. Mas já lá está começando a tribulação. Porque o povo já foi arrebatado e o Espírito Santo não está mais na terra. E depois de 3 anos e meio vai ter a grande tribulação. Porque existe a tribulação e a grande tribulação. E a grande tribulação é quando o anticristo fala quem ele é. É quando o anticristo aparece. É quando um líder militar, ou então um líder religioso, ou então um líder global de nações, vai se mostrar como o anticristo. O anticristo vai vir dessa maneira. Ou ele é um líder militar, ou ele é um líder religioso, ou ele é um líder político. E vai começar a grande tribulação, aonde aqueles que não subiram no arrebatamento, mas que ainda têm a essência do evangelho dentro deles, vão ter que morrer como Marte. Vão morrer sem negar Jesus Cristo, mas vão morrer, porque o anticristo vai matar quem não negar Jesus Cristo. Então, aquele remanescente que ficar na tribulação vai estar pregando para aquelas pessoas que ainda vão se converter na tribulação, mas essas pessoas, por não ter subido no arrebatamento, vão ter que morrer como Marte, assim como morreu os apóstolos. Porque depois vai começar a grande tribulação, depois de 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio, então, vai haver a guerra do Armagedon, lá em Israel, onde o povo de Israel vai ser sitiado, e onde o Senhor Jesus vai descer no Monte das Oliveiras e vai salvar, pela promessa dele, o povo de Israel, que não acredita em Jesus como Messias, que não acredita em Jesus como Salvador. Eles acreditam na Bíblia, acreditam em Deus, mas não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. E lá na guerra do Armagedon, ali o Senhor Jesus vai salvar o povo de Israel, e ali ele vai destruir, vai prender Satanás, vai prender a besta, e ali vão ser jogados no tormento, no fogo, no lago de fogo e enxofre. E ali o Senhor Jesus, junto com a igreja, vai passar um milênio, vai passar 1000 anos. 1000 anos o Senhor vai ser Senhor sobre a nossa vida. Nós vamos passar um milênio com o Senhor Jesus. E depois desse milênio, Satanás vai ser solto mais uma vez, para atormentar aqueles que passaram um milênio com Jesus. E mais uma vez vão ser tentados. Mas ali, o Senhor Deus vai destruir, o Senhor Jesus vai destruir eternamente Satanás, a besta, o anticristo
E todos aqueles que não fazem parte da nação santa, todos aqueles que não foram escolhidos pelo Senhor, todos aqueles que foram desobedientes à palavra do Senhor, todos aqueles que estão naquela lista que nós acabamos de falar: ladrões, roubadores, maldizentes, sodomitas, efeminados, idólatras, devassos, ladrões, bêbados, todos aqueles que estão naquela lista não herdarão o reino dos céus. Então, vocês são privilegiados para fazer parte da nação santa. E no ano de 2020, Deus tem bênçãos dobradas para vocês. Eu não sei o que foi que você perdeu, o que foi que de repente precisa ser restituído. Mas eu quero dizer que o ano que vem Deus vai restituir. Seja coisa espiritual, seja coisa material, seja coisa familiar, seja coisa no casamento, Deus vai restituir. E vai ser em dobro. E você vai dar testemunho. E a gente vai estar começando a campanha já de 12 domingos para 12 meses de bênçãos em dobro no ano de 2020. Uma pequena folha com pedido de oração que tem muito poder diante do trono de Deus. Então eu quero que vocês venham aqui na frente e que vocês